Tempo, morte, amor. Desejo nesta reunião falar sobre um assunto que se me afigura sumamente importante. Penso que uma comunidade ou sociedade que não compreendeu o problema do tempo, da morte e do amor será obviamente muito superficial, e a sociedade ou comunidade que é superficial há de, inevitavelmente, deteriorar-se. Pela palavra superficial, entendo o contentar-se meramente com os fenómenos externos, os êxitos externos, a prosperidade, o passar o tempo agradavelmente e a exigência de entretenimentos. Os entes humanos que fazem parte de tal sociedade forçosamente hão de deteriorar-se, quer frequentando a igreja, quer os jogos de futebol. Uma e outra coisa são iguais. As pessoas as frequentam pela necessidade de entretenimento, de estímulo, a menos que, como entes humanos, resolvamos estas questões fundamentais, a mente estará condenada a deteriorar-se. O problema é este. É possível deter essa contínua onda de deterioração, não só da mente e do coração, mas também a deterioração proveniente da falta de zelo, de ardor, de paixão. Ao falar-se na questão do tempo, da morte e do amor, há esta maior importância ter-se presente que a palavra, a explicação, não é o fato. Em geral, nos satisfazemos muito facilmente com explicações. Pensamos ter compreendido. A maioria de nós, que tanto temos lido e tantas coisas temos experimentando, tem capacidade suficiente para explicar qualquer coisa. Podemos dar uma explicação para quase tudo e a explicação parece satisfazer-nos. Mas, quando estamos tratando seriamente de um dado assunto, a mera satisfação resultante de uma explicação verbal me parece totalmente fútil, denota falta de madureza. Também, se me permitis recapitular este ponto, muito importa a maneira como escutamos, pois a maioria de nós não costuma escutar realmente. Escutamos com prazer ou desprazer, ou com uma fórmula de ideias, uma filosofia que cultivamos ou aprendemos. Atrás dessas cortinas, escutamos, interpretando, traduzindo, rejeitando o que nos desagrada, conservando o que nos agrada, e o ato de escutar nunca se verifica. Não sei se alguma vez já observastes, quando estais a ouvir alguém que conheceis há muitos anos, com quem tendes uma certa familiaridade, o pouco que escutais, já sabeis o que a pessoa vai dizer, já tendes a opinião formada, já tendes certas conclusões, certas imagens que impedem o verdadeiro escutar. Escutar é um ato importantíssimo. Penso que, se soubesseis escutar, não só o que diz o orador, mas também tudo o que vos cerca na vida diária. Se soubesseis escutar todos os barulhos, o incessante tagarelar do vosso amigo, de vossa esposa ou marido, as murmurações de vossa mente, o monólogo que ela entretém continuamente, sem condenar nem justificar, porém escutando realmente. Esse escutar traria uma ação bem diferente da ação do pensamento calculista e disciplinado. Espero que possamos nesta tarde escutar dessa maneira, e isso não significa que deveis concordar ou discordar. Pelo contrário, para escutar deve a gente ser altamente sensível, ardorosa, judiciosa, consciente de seu próprio funcionamento, quer dizer, achar-se num estado de atenção e, por conseguinte, de paixão. Só assim pode a mente escutar realmente e transcender as imagens e conclusões verbais, as experiências e teorias. Só então há comunhão entre duas pessoas. Essa comunhão é com efeito, se posso empregar esta palavra tão carregada e tão desvirtuada: amor. Espero se estabeleça essa relação entre o orador e vós, e assim fiquemos aptos a examinar, num pé de familiaridade, esta questão do tempo e da morte. Não sei se já refletistes na questão da morte.
A maioria de nós teme essa coisa que se chama morte, o desconhecido. Evitamos, afastamos de nós tal questão. Ou chegamos a certas conclusões, racionalizamos a morte e nos contentamos com viver o quinhão de tempo que nos foi proporcionado. Para compreendermos uma coisa que desconhecemos, é óbvio que o medo tem de terminar. Temos de compreender o medo, não a explicação do medo, não a inteira estrutura psicológica do medo, porém a natureza do medo. Quando se está tratando de assuntos profundos, de realidades profundas, acho que o que nos deve interessar principalmente é abeirar-nos deles com uma mente nova, uma mente que não esteja a esperar nem a desesperar, uma mente capaz de observar, de enfrentar os fatos sem o menor estremecimento, o menor medo ou ansiedade, a menos que o medo seja dissipado, não recalcado ou evitado. Não teremos possibilidade de compreender a natureza da morte. A mente deve estar completa e inteiramente livre de medo, porque a mente que tem medo, que está no desespero ou nutre a fantasia da esperança, com os olhos no futuro, essa mente está envolta em nuvens. É uma mente confusa, incapaz de pensar com clareza, a não ser nos assuntos relativos à sua cultura técnica. Aí, ela funciona mecanicamente. Mas a mente que tem medo vive na escuridão, a mente que está confusa, no desespero, na ansiedade, é incapaz de resolver qualquer coisa fora do processo mecânico da existência. E quer-me parecer que a maioria de nós vive mecanicamente. Preferimos não ocupar-nos com assuntos mais profundos, problemas mais profundos, desafios mais profundos. É possível estar-se livre em todo o campo da mente, tanto no chamado inconsciente como no consciente. Como já dissemos, não existe tal coisa, o inconsciente. Só existe este campo de consciência. Podemos estar cônscios de uma determinada secção do campo e não estar cônscios do restante. Se não estamos cônscios do restante, não compreenderemos a totalidade do campo. Infelizmente, esse campo foi dividido em consciente e inconsciente e estamos sempre a fazer esse jogo entre o consciente e o inconsciente. Tornou-se moda estudar o inconsciente, mas se, ao contrário, nos tornarmos cônscios do campo inteiro, não há necessidade alguma do inconsciente. Só a mente que está cônscia de um certo campo do campo e totalmente aliada do restante, só essa mente começa a sonhar. E vêm então as interpretações de sonhos, etc. Se no correr do dia estamos cônscios de cada pensamento, de cada sentimento, de cada motivo, de cada reação, cônscios, e não interpretando, nem condenando, nem justificando, simplesmente cônscios de todo o processo, veremos então que não há nenhuma necessidade de sonhos. A mente se torna então altamente sensível, ativa, não se embota. Ao investigarmos e examinarmos a questão do medo, e espero que possamos fazê-lo todos juntos, nesta tarde, teremos de abarcar o campo inteiro. E não uma dada forma de medo, não o vosso medo particular, o vosso medo favorito ou um medo que estáis evitando. O medo, sem dúvida, só existe em relação com alguma coisa. Não existe sozinho. Tenho medo de vós, tenho medo de uma ideia, medo de que a minha crença seja destruída por uma nova ideia, etc. O medo está em relação com alguma coisa. Não existe per si. E para compreendermos o medo em sua totalidade, devemos olhá-lo não fragmentariamente, não como um medo particular, um medo neurótico que sinto. Devemos olhá-lo assim como olhamos um mapa mundi. Depois, podemos passar ao particular, considerar os detalhes, olhar a estrada que estamos percorrendo, a aldeia a que nos estamos dirigindo. Necessitamos de compreensão total e isso é um tanto difícil porque estamos acostumados a pensar em termos do particular de fragmentos. O contacto com o medo total, exige atenção total. Pela palavra atenção, não entendo concentração. A concentração é a coisa mais fácil que há, mas para prestardes atenção, necessitais de toda a vossa energia. Para dardes vossa atenção completa, tudo deve achar-se no mais alto grau de acuidade. Vosso corpo, vossa mente, vosso coração,
vossos nervos. Só então há atenção. Com essa atenção podeis olhar o medo. Nela não há a concentração fragmentária, dividida, aplicada a um dado assunto. Com ela vedes o todo, a totalidade do medo, sua estrutura, sua significação e importância, sua interioridade. Se alcançardes esse ponto, vereis então que o medo termina total e completamente, porque não estáis enredado na palavra, no símbolo, no termo medo, que também cria medo, assim como a palavra morte cria o seu medo peculiar. Uma pessoa se torna atenta quando os problemas são urgentes, o desafio imediato. Sentis instantaneamente o desafio, com ele entrais em contacto completamente. De ordinário, nunca estamos em contacto com um problema, um desafio, uma questão difícil, porque quando surge o problema já temos para ele uma solução, já temos uma conclusão, uma mente sagaz e verbal que enfrenta a palavra, o desafio, com a resposta já pronta. Por conseguinte, não há contacto. Estar em contacto significa tocar a coisa e não podeis entrar diretamente em contacto com uma dada coisa se houver alguma ideia de permeio. Para entrar em contacto com o medo, a pessoa não só tem de compreender a palavra que estimula o medo, mas também compreender que a mente está enredada em palavras, porquanto todo o nosso pensar é formulado em palavras, símbolos. Para entrar diretamente em contacto com o medo, a pessoa deve estar livre da estrutura verbal criada pelo cérebro, pela mente. Se queremos entrar em contacto com ele, temos de tocá-lo. Tocar não é a palavra, não é uma conclusão, porém um fato real. Se a pessoa é sagaz, talentosa, erudita, cheia de saber e intelectualidade, não pode tocá-lo de modo nenhum. Não há contacto direto com ele. Se escutares o que se está dizendo naquele sentido direto, descobrireis o campo total da mente, e a mente terá compreendido a natureza da palavra, como a palavra cria o sentimento e como a mente preconcebe aquilo de que tem medo. O verbal, o simbólico, o processo de pensar verbalmente, tudo termina e estáis habilitados a entrar diretamente em contacto com essa coisa chamada medo. Como há dias dissemos, nunca estamos em contacto com outro ente humano. Nossa esposa ou marido, nossos filhos, quem quer que seja, porque temos imagens do marido, da esposa, do patrão, etc. Essas imagens acham-se em relação umas com as outras. Temos também imagens relativas ao medo, à morte, ao amor e a todas as coisas mais profundas da vida. Muito importa compreender a questão do tempo. Emprego a palavra compreender no sentido de entrar diretamente em contacto com uma coisa que a mente de modo nenhum pode compreender por meio do pensamento. Não se pode compreender o amor através de palavras, de ideias, de experiências pessoais. Esta questão do tempo é importante porque para compreender a morte tendes de compreender o tempo, e compreender a morte e o tempo é saber compreender o que é o amor. Sem a compreensão dessas três coisas fundamentais, a vida pouco significa. Podeis frequentar um escritório e ter muito dinheiro, mas isso tem diminuta significação. Quando a vida perde o seu significado profundo, estáis então satisfeitos com a atividade superficial que leva a mais confusão e mais sofrimento. É isso o que realmente está sucedendo no mundo, não só neste país, mas em toda a Europa, na Índia e noutras partes. Estas questões têm de ser resolvidas por cada ente humano, porque cada ente humano é parte integrante da sociedade. Um ente humano não está separado da sociedade, é condicionado pela sociedade que ele próprio criou. Para ser criada uma nova sociedade ou comunidade, os problemas fundamentais da vida devem ser resolvidos. Quando falamos a respeito do tempo, não entendemos o tempo cronológico. Este tempo existe, tem de existir. Se desejais tomar um ônibus, um trem ou encontrar-vos com alguém amanhã, necessitais do tempo cronológico. Mas, psicologicamente, existe um amanhã, que é o tempo da mente,
Existe realmente amanhã, psicologicamente? Ou o amanhã é criado pelo pensamento, porque este, percebendo a impossibilidade de uma mudança direta e imediata, inventa o processo da gradualidade? Vejo por mim mesmo, como ente humano, quanto importa promover uma revolução radical na minha maneira de viver, de pensar, de sentir e nas minhas ações. E digo de mim para mim. Preciso de tempo para isso. Amanhã ou daqui a um mês serei diferente. É este o tempo a que nos estamos referindo, a estrutura psicológica do tempo, o amanhã ou o futuro. Este, o tempo em que estamos vivendo. O tempo é o passado, o presente e o futuro não marcados pelo relógio. Ontem eu era, e esse ontem opera através do presente e cria o futuro. Isso é muito simples. Tive uma experiência no ano passado, a qual deixou uma marca na minha mente e traduzo o presente em conformidade com aquela experiência, aquele conhecimento, aquela tradição, aquele condicionamento e crio o amanhã. Estou preso nesse círculo. É isso que chamamos viver, é isso que chamamos tempo. Espero estejais observando vossa própria mente e não meramente ouvindo as palavras do orador. Nesse processo do tempo, a memória é muito importante. A lembrança dos dias felizes da infância, as lembranças de uma experiência profunda, a lembrança que conservei de um certo prazer que desejo repetir amanhã. A repetição do prazer amanhã é continuada pelo pensamento. O pensamento, pois, é tempo, porque se psicologicamente não penso no amanhã, não há amanhã. Vede, por favor, que isso não é uma simplificação exagerada. Para se compreender uma coisa muito complexa, uma coisa que requer profundo exame e penetração, deve-se começar com simplicidade. E o primeiro passo é que tem importância e não o último passo. O pensamento, que é vós, com todas as suas memórias, condicionamentos, ideias, esperanças, desesperos, a total solidão da existência, tudo isso constitui o tempo. O cérebro é o resultado do tempo, cronologicamente falando, o resultado de 2 milhões de anos. Ele tem suas reações de avidez, inveja, ambição, ciúme, ansiedade. E, para compreender o estado atemporal, aquele estado em que o tempo parou, temos de investigar se a mente pode ficar totalmente livre de toda a experiência que é do tempo. Espero não estar tornando o assunto complicado. As explicações são complicadas, porém o fato real não é complicado. E quem está conscio, atento, pode ver esse processo. A vida é um processo contínuo de desafio e reação. E toda a reação é condicionada pelo passado. Todo desafio é novo, pois do contrário não seria desafio. Mas estamos sempre reagindo do passado, exceto em raras ocasiões sobre as quais não precisamos estender-nos. São ocasiões tão raras que não contam. No cérebro se acumulam, na forma de experiência, todos os desafios e reações e, na base dessa acumulação, nós agimos, pensamos, sentimos, funcionamos psicologicamente, interiormente, da pele para dentro, por assim dizer. Cumpre averiguar se é possível viver-se tão completamente que não haja ontem, nem hoje, nem amanhã. Para compreender isso e vivê-lo, temos de examinar a estrutura da memória, do pensamento. Temos de perguntar a nós mesmos o que é pensar. O que é pensar e por que devemos pensar? Eu sei que se formou o hábito de pensar, raciocinar, julgar, escolher. No nível mecânico, isso é absolutamente necessário, pois, do contrário, não poderíamos funcionar. Mas é possível viver, dia por dia, libertado do tempo psicológico, entendido como ontem, hoje e amanhã?
Isso não significa viver no momento presente. Esta é uma de nossas mais absurdas falácias. O importante é viver agora. O agora é o resultado de ontem, o que pensamos, o que sentimos, nossas lembranças, esperanças, temores, tudo o que se acumulou. Se tudo isso não for compreendido e dissolvido, não poderemos viver no agora. Não existe agora por si só. Porque a vida é um movimento total, infinito, que dividimos psicologicamente em ontem, hoje e amanhã e, consequentemente, inventamos o processo gradual para alcançarmos a libertação. Isso é fazer como o homem que fuma ou bebe, gradualmente abandonará o vício, para tanto precisará de tempo. Ou como o homem que é violento, mas tem o ideal da não-violência. Enquanto está alcançando a não-violência, está a disseminar os germes da violência. É isso que estamos realmente fazendo e chamá-lo evolução. Mas, por favor, não me tomeis por fundamentalista. A mente, o cérebro, a estrutura inteira só compreenderá o estado mental em que o tempo não existe após ter compreendido a natureza da memória e do pensamento. Poderemos então encarar de frente e compreender a natureza da morte. A morte é agora uma coisa que está distante, lá, longe. Voltamos-lhes as costas, fugimos dela, temos teorias a seu respeito, racionalizámo-la ou temos esperanças relativas à vida após a morte. Na Ásia, na Índia, creem na reencarnação. É a esperança deles, lá. Isso não significa compreender a beleza da morte, empregando a palavra beleza. O orador não se está fazendo sentimental a respeito da morte. O que está implicado na ideia de uma vida futura é a existência de uma entidade permanente da alma, de uma certa coisa que tem continuidade. A essa entidade se tem dado diferentes nomes no Oriente e no Ocidente, entretanto, em essência, trata-se da mesma coisa, algo que é permanente, que tem continuidade. Há a morte física do organismo que se gasta por causa das tensões e pressões a que está sujeito, por causa de maus tratos, de drogas, de abusos de toda a ordem. Gradualmente o mecanismo se desgasta, morre. Esse é um fato evidente. Mas a esperança entra em cena e diz: há uma continuidade. Nem tudo está acabado. Eu vivi, lutei, acumulei, aprendi, desenvolvi o meu caráter. Não sei porque desenvolvemos um caráter, coisa tão irrelevante, e aquela entidade permanente subsistirá até tornar-se perfeita, o que quer que isso signifique. Existe, de facto, uma entidade permanente. Conheço os crentes, mas os crentes não são os porta-vozes da verdade. São meros dogmatistas, teólogos ou gente cheia de esperanças fantásticas. Se examinardes a vós mesmos para verificardes se existe alguma coisa permanente, vereis que não há nada permanente, nem exterior, nem interiormente. Embora cada um de nós anele a segurança interiormente, estamos a negá-la com as nossas nacionalidades, com a guerra. No Vietnã, está-se a negar totalmente a segurança física, embora cada uma das partes em luta anseie pela segurança. Existe segurança permanentemente afora a ideia a ela relativa? Se não há, e de fato não há, que é então que tem continuidade? A memória, experiências mortas, as cinzas do passado? Se credes na reencarnação e suas diferentes formas, tal a ressurreição, nesse caso é de enorme importância a maneira como estáis vivendo hoje. O que hoje credes, como agis, o que fazeis. Tudo é de enorme importância, porque na próxima vida tereis de pagar por tudo.
Tal crença, reencarnação, afinal, é uma maneira de evitar o fato real, que é a morte. Há a morte do organismo físico e, a fim de descobrir o que há além, pode a psique inteira, com todas as suas tendências, prazeres, idiosincrasias, memórias, experiências, morrer em cada dia, completamente, sem discussão, sem constrangimento, morrer simplesmente? Já experimentaste morrer para um prazer? Para qualquer coisa que anelais, que vos proporcione enorme satisfação, deleite, morrer, sem reação, sem motivo, sem discussão, morrer simplesmente para tudo aquilo? Se fordes capazes de fazê-lo, sabereis o que significa a morte. Esvaziar a mente, totalmente, de todas as coisas do passado. Isso pode e deve ser feito. Essa é a única maneira de viver, pois o amor é isso. Não. O amor não é pensamento. O amor não é desejo, prazer. O prazer, o desejo, tem continuidade por causa do pensamento. E, quando o pensamento pensa, num dado prazer, sexual ou de outra natureza, ele quer ser amado. Isso é um apetite. Um apetite tem seu lugar próprio, mas infelizmente muito se fala a respeito do amor, nas igrejas, nos livros, nos filmes. Se amássemos, não haveria a guerra. Educaríamos nossos filhos de maneira totalmente diferente, em vez de meramente condicioná-los com um certo conhecimento técnico. Ninguém mais se preocuparia com essa coisa chamada sexo, não a discutiria tão apaixonadamente como se tratasse de uma descoberta inteiramente nova. Conhecemos o amor apenas como apetite sexual, com sua carnalidade, suas exigências, frustrações, desesperos, ciúmes e todos os tormentos da mente humana, às voltas com essa coisa chamada amor. O amor não tem absolutamente nada que ver com a forma concebida pelo pensamento, e ele só pode nascer quando a memória, como pensamento, com todas as suas exigências e prazeres, termina psicologicamente. O amor é então uma coisa inteiramente diferente. Não podemos falar a seu respeito. Não podemos escrever sem cessar livros a respeito dele. Amor divino, amor humano. Tal divisão não existe, mas para alcançarmos o amor não só devemos estar livres do medo, mas também deve verificar-se a terminação do tempo e, por conseguinte, a compreensão da vida. Só é possível compreender a vida quando se compreende a morte. Essa coisa que chamamos viver é ansiedade, é desespero, sentimento de culpa, infinito anelar, total solidão, um campo de batalha. No mundo dos negócios, em nossa diária existência no lar, nos campos de batalha do mundo inteiro, estamos a interdestruir-nos. É isso que chamamos viver. Na realidade, é uma medonha confusão, uma coisa mortal. Quando esse suposto viver termina, e só pode terminar quando para ele morremos totalmente, não parcialmente ou para certos fragmentos dele, então vivemos. A morte e o viver coexistem, e para que a morte e a vida continuem a coexistir, tem-se de morrer para tudo, todos os dias. A mente se torna então fresca, nova, inocente. Essa inocência não vem por efeito de nenhuma droga, nenhuma experiência. Ela paira acima de toda e qualquer experiência. O que a si próprio ilumina não necessita de nenhuma experiência. Interrogante. Por que fomos postos aqui? Por que vivemos? Krishnamurti. Por favor, como dissemos outro dia, não façamos perguntas desinteressantes. O que interessa é como vivermos e não porque fomos postos aqui. Naturalmente, sabeis muito bem como nos tornamos existentes, pois temos pai e mãe, mas aqui estamos e a morrer lenta ou rapidamente, a deteriorar-nos
em meio à nossa prosperidade, a nossas atividades egocêntricas? É possível vivermos neste mundo e não no mosteiro, sem isolar-nos em conclusões, crenças, dogmas, ou numa certa nacionalidade, ou prestando bons serviços? É possível? Esta é que é a verdadeira questão. Interrogante. Como é que se morre cada dia? Krishnamurti. Existe algum método? Se existe, então o método produz seu resultado próprio. Se sigo determinado método, se me dizem qual é a maneira de morrer todos os dias e se me dão um método para seguir passo a passo, o que acontece? Morro realmente? Ou estou apenas praticando um certo método de morrer? Muito importa compreender isso. Os meios são o fim, não são duas coisas separadas. Se o meio é mecânico, o fim é mecânico. Se o meio é uma maneira de garantir-nos prazer, ganhos, lucros, então o fim também será isso. O meio cria o seu fim próprio. E temos de rejeitar completamente esse meio, ou o meio total, que é o tempo. Por conseguinte, não há como morrer. Vede, Senhor, temos um certo hábito sexual ou hábito de beber, de fumar, de falar, afetações, temperamentos. Podeis morrer para isso? Abandonar completa e instantaneamente o fumo, a bebida e o prazer? Sei que há métodos de deixar de fumar aos poucos. Isso não é pôr fim a uma coisa. Pôr fim a um hábito é acabar com ele completamente. Isso acontece quando a morte chega. Com ela não se discute. Pode-se viver tão completamente cada dia que não haja ontem nem amanhã? Isso requer muita meditação e percebimento interior. Não é questão de concordar nem de discordar, nem de perguntar como se faz. Ninguém pode dizer-nos nada a esse respeito. A coisa exige muita energia, discernimento, compreensão, percebimento e a mais alta sensibilidade, que é a inteligência. Certas drogas, LSD, etc., mas eu não as tomei, tornam a pessoa sensível num determinado canto do vasto campo da vida. No resto do campo ela permanece insensível, embotada e, pelo fato de tornar-se altamente sensível numa dada área, vendo cores, visões e tendo experiências, supõe a pessoa que isso representa toda a substância da vida. Mas, para compreender a totalidade da vida, ela tem de ser totalmente sensível, física e psicologicamente. Pensa-se que se pode ser altamente sensível, psicologicamente, porém, fisicamente brutal, embotado e insensível. A vida não pode ser dividida em fragmentos, cada fragmento em conflito com os demais. Só conhecemos esse conflito, esse esforço incessante até à morte, na família, no trabalho, mesmo nos momentos tranquilos da nossa vida. Nunca há um instante de silêncio, um estado isento de esforço. Interrogante. Disseste outro dia que o homem que morre no Vietnã é vós. Podeis dizer mais alguma coisa a esse respeito? Krishnamurti. Não estamos falando sobre o homem que morre no Vietnã. Estamos falando sobre o homem que vive aqui e agora. O homem que morre no Vietnã é o resultado de nossa vida. Nós não queremos paz. A respeito dela falamos interminavelmente, mas, para termos paz, temos de viver pacificamente. Isso significa que não deve haver competição, ambição, divisão em nacionalidades, preconceitos de cor. Como não vivemos pacificamente, há guerras no Vietnã, na Índia, na Rússia e noutras partes. Em verdade, estamos educando nossos filhos para morrerem, serem mortos, no escritório, na família ou no campo de batalha. E a isso chamamos viver. Passamos por entes altamente civilizados, sofisticados. O sofrimento é nossa sina e para terminarmos o sofrimento temos de terminar o tempo. Temos de compreender a natureza da morte. Onde há amor, não há sofrimento. Para o próximo, para o homem, a vosso lado ou à vossa frente. Onde está o amor? Está
Terminado o sofrimento, não há adoração do sofrimento. Interrogante: Senhor, se o homem não faz esforço algum, então deve ser por acidente que compreende alguma coisa? Krishnamurti: porque fazemos esforço? Primeiramente, compreendamos isso, em vez de querermos saber se não devemos fazer esforço. Nós estamos fazendo esforço. Desde o momento em que nascemos até morremos, há esforço, luta. Porquê? Se compreendermos corretamente esta luta, psicologicamente, interiormente, então a existência exterior terá um significado inteiramente diferente. Temos de compreender o esforço, essa luta constante. Há esforço quando há contradição. Há esforço quando há comparação. Sois melhor do que eu, sois muito mais inteligente, ocupais um cargo melhor, sois famoso e eu não sou nada. E, portanto, tenho de alcançar-vos. Isso é um fato e não uma suposição. É assim que funcionamos em cada dia de nossa vida. Adoramos o êxito. As revistas estão cheias de histórias de êxitos e desde o momento em que começamos a ir para a escola até à morte, estamos a comparar, a lutar em incessante conflito porque há uma divisão, uma contradição entre aquele que compara e aquilo com quem ele se compara. Pela comparação, pensamos que compreendemos, mas na realidade não compreendemos. O viver sem comparação exige enorme inteligência e sensibilidade, porque não há, então exemplo, não há alguma coisa que deveria ser, não há ideal, não há herói. Começamos com o que realmente é e para compreender o que é, não há nenhuma necessidade de comparação. Quando comparamos, destruímos o que é. É o que acontece quando comparamos um menino com o seu irmão mais velho, muito inteligente. Se o fazemos, destruímos o menino mais novo. É isso o que estamos sempre fazendo. Estamos a lutar. A lutar porquê? Psicologicamente. Para pôr fim à violência? Para termos mais experiência? Pôr fim à violência é entrar diretamente em contacto com ela dentro em vós mesmo. E isso não se pode fazer se há um ideal, como o da não violência ou da paz. Esse oposto cria conflito. Mas, se sois capaz de olhar a violência completamente, com atenção total, não há então conflito, nem luta. Ela termina. São os ideais absurdos, extravagantes que estão a destruir o contato direto com a realidade. Podeis viver uma vida isenta de conflito e isso não significa vegetar. Pelo contrário, a mente se torna altamente vigilante, inteligente, enérgica e apaixonada. O conflito dissipa essa inteligência. Interrogante: há diferença entre amor e compreensão? Krishnamurti: uma palavra pode abranger todas as coisas, mas uma palavra está sempre sujeita a corromper-se. Podeis empregar a palavra amor ou a palavra compreensão. Entretanto, em verdade, não importa qual a palavra de que nos servimos, porque todas as palavras, por exemplo, Deus, morte, experiência, amor, estão carregadas de significado que diferentes pessoas lhes atribuíram. Quando se compreende o estado real, então as palavras perdem toda a sua importância. Interrogante: o mundo está tão densamente povoado que pergunta a mim como se pode viver sem política e sem participação nos negócios na comunidade social. Krishnamurti: só há um problema político, a unidade humana. Mas não haverá possibilidade de estabelecer-se a união da humanidade enquanto houver nacionalidades e exércitos, enquanto não houver um governo único, nem democrático, nem republicano, nem laborista. Enquanto não nos interessarem verdadeiramente os entes humanos, não importa se vivam na Rússia, na Índia, na China ou na Inglaterra. Temos agora a possibilidade de fornecer alimento, teto e roupa a toda a população da Terra. Mas não o estamos fazendo. E bem sabeis por que razões, nacionalidades, preconceitos religiosos, etc, etc. Interrogante: o conhecimento técnico e o conhecimento psicológico não são interdependentes? Podem ser separados um do outro? Krishnamurti: esta é uma questão importantíssima
Como pode um ente humano, em meio a este caos tremendo, viver com suprema inteligência como um bom cidadão, não de uma dada comunidade, porém do mundo? O mundo não é América, Rússia ou China. Como pode viver neste mundo cercado de tanto caos e tantas aflições? É isso o problema. Deve ingressar no Partido Comunista, no Partido Democrático ou noutro partido? Há necessidade da ação. Como poderemos agir juntos? De que lado começar? Do lado técnico? Ou de um lado totalmente diferente? Um lado que não é do tempo, de nenhuma classe, de nenhuma experiência. Se pudermos resolver este problema, resolveremos todos os nossos problemas. Interrogante: que nome tem esse lado a que vos referis? Krishnamurti: pensais, Senhor, que é indispensável um nome? Chamai o X, chamai o Deus, chamai o amor, qualquer nome serve. O nome não é a realidade. Será suficiente dar-lhe um nome? Milhares de pessoas já o têm feito. Interrogante: dai-nos uma fórmula. Krishnamurti: já falamos de fórmulas e ideologias. Comunidade baseada numa ideologia já não é uma comunidade. Nela todos brigam entre si pela conquista de posição e de prestígio. Estamos falando de coisas muito diferentes. Dissemos que o que se faz necessário é uma mente nova e não uma nova técnica, um novo método, uma nova filosofia ou uma nova droga. E essa mente nova não nascerá se soubermos morrer para tudo o que é velho. Morrer completamente, esvaziar a mente de todo o passado. Então não necessitareis de nome nenhum para aquela coisa. Vós a estareis vivendo, sabereis então o que é a bem-aventurança. Neste mundo em que estamos vivendo, tão cheio de caos, só a mente inocente é capaz de resolver estes problemas e não a mente complicada.